Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Tem, ali. São uma família, acredito. Estão ali, 4 pessoas. Tem mais alguém? Segunda vez, terceira, todos já são da casa. Você também que está aí na sua casa, talvez você está conectado também pela primeira vez aqui esse culto, culto da família. Sejam todos bem-vindos a esta família igreja, a primeira igreja batista de Sertãozinho. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que vocês saiam daqui com o coração cheio da presença do Senhor, e que Deus possa estar abençoando você em todos os seus caminhos. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 1. Creio que Deus tem uma palavra para o seu coração, para o meu coração, amém? Você tem essa expectativa? Então diga: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, quero saber os teus ensinos, conhecer os teus ensinos para mim hoje, para a minha vida. Lucas capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 5. Lucas 1, a partir do verso 5. Nascimento aqui de João Batista, no começo da leitura. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram da idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus, e ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. E chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João, e ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para transmitir a vocês essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. E enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário, e quando saiu não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário, e Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. E quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa,
e ela dizia: isso é obra do Senhor, agora Ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. E no 6º mês, Deus ouviu o anjo Gabriel a Nazaré, cidade de Galiléia, a uma virgem prometida em casamento ao certo homem chamado José, que era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice, e aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de geração, pois nada é impossível para Deus. E respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Amém? Vamos orar. Ore comigo mais uma vez. Pai, que palavra poderosa para nós, que ela venha entrar em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito, nossa alma, Senhor, para que nós possamos absorvê-la, comê-la, Senhor, comer essa palavra, Senhor, para saciar a nossa fome espiritual, a nossa sede espiritual. Abra os nossos corações nesse momento, que nada venha, Senhor, tirar o nosso foco da Tua palavra, Pai, e que nós possamos aprender mais de Ti. Assim nós pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. A fé que me impulsiona para receber a promessa de Deus. Veja, o capítulo 1 do Evangelho de Lucas aqui está narrando o anúncio do nascimento de 2 crianças, não é verdade? 2 crianças, João Batista e Jesus. Nas 2 histórias nós encontramos quem? O anjo, Gabriel, um anjo bem conhecido dos judeus, porque esse mesmo anjo que havia trazido as explicações do céu, a visão de Daniel, está registrado isso em Deuteronômio 8, 16 e 9 a 21. Nelas nós encontramos não apenas as profecias, mas de uma maneira assim especial, essa prática da fé, esse mover da nossa fé diante da promessa de Deus. Você tem fé? Amém? Entenda, a fé, ela não vem da mente, do intelecto. A nossa fé não é uma questão intelectual. A nossa fé, ela vem do nosso coração. A Bíblia diz em Romanos que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça. É com o coração, não é com o intelecto, mas acredite, é preciso nós estarmos também renovando a nossa mente, para nós criarmos esse contexto para a fé,
para nós criarmos esse ambiente dentro de nós para acreditarmos. A mente é como as margens de um rio. A mente é como as margens de um rio, que vai criando então um contexto para o rio ir fluindo. Então, quando você anda pela fé, você acessa um rio cujas águas não têm fim. Amém? Não tem limites para Deus, são recursos ilimitados. Por isso que o foco da fé está na promessa. Entenda isso. O foco da fé está na promessa. É incrível como a nossa natureza humana, ela tem dificuldade de, por vezes, confiar em Deus. Sim ou não? Quantas vezes nós estamos confiantes em Deus 100%? Deus, eu estou contigo 100%, eu confio no Senhor 100%. Não, o Senhor é um Deus do impossível, Senhor. Mas quando as coisas parecem que começa a dar uma apertadinha daqui, sabe? Aí parece que a nossa fé não é tão 100% assim, porque nós começamos a reclamar, a murmurar, não é verdade? Aí a nossa fé fica um pouco menos. E aqui, imagina a cena desse sacerdote, Zacarias, que ele foi servir no templo, e ele foi abençoado, porque ali, servindo no templo, ele foi sorteado naquele dia, para uma das funções mais cobiçadas ali, e que talvez em sua vida não se repetiria mais, que era entrar no santo lugar com incenso. Era para poucos, não é verdade? Era para poucos esse tipo de serviço, e só por isso já era um sinal de Deus para a vida de Zacarias, já era um sinal de Deus para ele, porque algo ali sobrenatural iria acontecer, um anjo do Senhor iria lhe aparecer. Veja, entenda isso, existem momentos, existem funções, existem ministérios, serviços para Deus, que Deus me leva a fazer algo para Ele, e eu fazendo isso para Ele, Ele vai revelar algo sobrenatural para a minha vida. E acredita, até um anjo pode aparecer para você. Você crê nisso, meu irmão? Não vi não. Não senti não, você crê nisso? Que até um anjo Deus pode fazer aparecer, para te dar uma direção, uma palavra, uma resposta. O sobrenatural pode acontecer, quando você entra no santo do santo, no serviço, no ministério, em algo para Deus, com intensidade, com intencionalidade. Então algo sobrenatural pode acontecer, e esse anjo ele traz uma mensagem ali para ele. Deus ouviu a sua oração, Zacarias, Deus ouviu a oração, o seu filho que você tanto quer, vai nascer. Essa era a mensagem do anjo para ele. Ele será especial na obra do Senhor. Além do anjo dizer essa mensagem de Deus, olha, vai acontecer o milagre, mesmo você, do Zacarias, sendo velhinho, e a sua esposa sendo estéril, um milagre vai acontecer, e além do seu filho nascer, ele será especial para o chamado, para um propósito, para a obra dele. Isso é tremendo, porque não somente você, pai e mãe, tem pai e mãe aqui? Não somente você, pai e mãe, serão especiais para a obra do Senhor, mas seus filhos também serão. Seus filhos também receberão dessa unção que está sobre a sua vida. Então, diante de tudo isso, Zacarias pergunta: como posso ter certeza que isso vai acontecer? Como posso ter... Zacarias, meu Deus, se um anjo vier falar comigo, será que eu vou duvidar? Mas Zacarias deu uma vacilada. Zacarias
não acreditou 100%. Qual o sinal, Senhor, que o Senhor vai me dar que isso vai acontecer? E o que o Zacarias não percebeu aqui, que era que a própria promessa de Deus ali para ele era o sinal. A própria palavra proferida ali através do anjo já era o sinal, porque Deus já estava se revelando a ele ali. Esse era o maior sinal para ele. Tanto que a resposta do anjo é uma confirmação desse fato. Ele disse aqui no verso 19, o anjo respondeu: eu sou Gabriel, e o que está sempre na presença de Deus, eu fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Eu sou o anjo Gabriel, o anjo enviado para anunciar as profecias, o mesmo que anunciou as profecias do fim dos tempos a Daniel. Eu sou o mesmo, eu sou um anjo que estou sempre na presença do Senhor, no seu céu. É o seu também, Zacarias, é seu também. E ele mandou, Zacarias, eu lá do seu céu também, para abençoar você com uma promessa. Eu vim trazendo as boas novas, uma boa notícia. E você, Zacarias, ainda quer um sinal? Irmão, será que isso não é um cúmulo da incredulidade, não é verdade? Será que isso... Você quer um sinal, Zacarias? Você não está acreditando, é? Então tá bom, então você vai ficar mudo, até que todas essas coisas venham acontecer. Ai, Deus. Deus falou muito comigo, meu irmão, através dessa palavra. Primeiro tem que passar por aqui mesmo, sabe? Eu penso que por vezes Deus vai falar, eu vou pôr um durex na boca desse rapaz aí. Porque não é por vezes, irmãos, que nós começamos a acreditar como deveríamos acreditar na promessa de Deus, e Deus fala... A fé, ela tem um foco na promessa, enquanto que a incredulidade nos faz cego para as manifestações de Deus em nossas vidas. Quantas vezes Deus já nos manifestou, e nós não acreditamos, não cremos, mas nós cremos porque sentimos, precisamos crer, porque nós sentimos o toque de Deus em nós. Nós confiamos porque a notícia que Ele nos dá vai de encontro com a nossa história, com a sua história, o que representa para você a restauração. E esse foi o sentimento aqui de Isabel, quando ficou grávida. O verso 24, depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia, isso é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação para o povo. O que Deus está dizendo para você nesta noite, é que Deus está olhando para você, e o favor dEle está sobre a sua vida. Ele está olhando para você de forma favorável. Você crê? Você espera sim? Nós esperamos porque a boa notícia, o Evangelho nos alcançou, e ele não pode ser tirado do nosso coração, não é verdade? Então nós temos que continuar crendo, tendo fé. E por vezes a nossa mente, a batalha está aqui entre as duas orelhas, a nossa mente. O inimigo vem com vozes, com situações, fazendo com que você tenha maus pensamentos, e você passa a deixar de acreditar. É por isso que a fé é você tomar posse do que Deus já tem te prometido. Deus já prometeu alguma coisa para você? Você tem promessas de Deus na sua vida? Continue, meu irmão, nela. Toma posse dela, não deixa ela escapar. Porque mesmo quando ainda não chegou, a promessa ainda não aconteceu,
Toda promessa tem o seu tempo para acontecer. E vai acontecer. É por isso que a Bíblia ensina a gente não endurecer o coração no dia da nossa visitação. Sabe, se você está esperando, a promessa irá se cumprir. Então você precisa continuar com a mesma fé, com a mesma pegada. Não deixe que o tempo da espera venha endurecer o seu coração, porque Deus irá te visitar, e Ele te dará um sinal, e o sobrenatural vai acontecer, como aconteceu assim, na vida de Zacarias e Isabel. Sabe, o maior de todos os sinais, é nós sermos visitados pelo amor do nosso Senhor. O maior de todos os sinais, é nós sentirmos a presença de Deus, não é? Se sentimos a presença, é porque Ele está dentro de mim, Ele está comigo. Eu li um testemunho de uma mulher que ela estava passando por um período de enfermidade, um câncer de mama, tinha feito com que ela tinha ficado muito abatida. Ela estava triste, e um dia ela orou à noite: Senhor, Senhor, o que eu mais preciso agora nesse momento é do seu abraço na minha vida. Me dá um abraço, Senhor, me dá um abraço. Eu preciso desse sinal, dessa sua presença para me ajudar nesse momento. A história diz que logo cedo, quando ela ainda estava deitada ali, toca a campainha da sua casa. E naquele momento era uma missionária, uma pessoa que fazia parte da igreja dela. E ela diz, a missionária diz: você me desculpe, minha irmã, de eu estar aqui tão cedo, te perturbando. Mas o Senhor mandou eu vir aqui e te dar um abraço. O Senhor Deus pediu para que eu viesse aqui te dar um abraço. E eu não podia deixar de atender a voz do Senhor, sabe? Só ela sabia, ela e Deus sabia desse pedido, dessa oração. Então será que precisava de um outro sinal? Que Deus estava com ela ali, que Deus estaria com ela naquele momento de enfermidade? E quantas vezes nós vem o abraço de Deus ao nosso encontro, sabe? E nós não focamos nessa presença, na promessa dEle, nas provas de amor dEle por nós. E foi essa atitude, assim, que Jesus rejeitou e chamou de incrédulos entre os líderes de judeus. Está registrado em Lucas 11, verso 14, que Jesus estava ali expulsando um demônio que era mudo, e quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ela fica admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros o põem à prova, pedindo-lhe ainda um sinal do céu. Veja, um milagre acontece. O mudo deixa de ser mudo, começa a falar, mas ainda estavam pedindo um sinal do céu. Por isso que a palavra diz que uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ainda em Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto. Será que Deus está falando com você nesta noite? Eu creio que o Senhor irá te visitar.
Ele vai te dar um sinal. Esteja atento. Diga para a pessoa que está ao seu lado, esteja atento aos sinais. Você crê nisso, meu irmão? Então você tem que colocar o foco no que Ele prometeu, na sua promessa. E deixe a fé entrar na sua alma, no seu coração, como essa resposta da manifestação do Senhor em você. Outra coisa, outro ponto, é uma fé determinada encontra sua força no tamanho do Deus que cremos. Esse segundo ponto, sobre essa busca, essa dinâmica da fé, nós encontramos aqui no texto que nós lemos do Cântico de Maria, porque tamanho o poder de Deus manifestado ali na vida de Zacarias, de Isabel, agora é manifesto na vida de Maria. Então, ela começa o quê? Cantar o poder de Deus, cantar sobre o poder de Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja o cântico. Pois atentou para o humilde da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou ao servo Israel, lembrou-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como disseram aos nossos antepassados. Aleluia! É um cântico de adoração, um cântico de exaltação ao grande poder. Ela adorou, ela cantou, ela louvou a Deus, porque ela seria agora mãe do Salvador Jesus Cristo, mãe do Salvador da humanidade. Era algo poderoso. Irmãos, quantas coisas poderosas Deus tem feito em nossas vidas, e nós não louvamos, nós não cantamos, nós não exaltamos muitas vezes nem compartilhamos do que Deus tem feito na nossa vida. E eu creio que Ele já fez uma grande obra na sua vida, então você precisa continuar a cantar, a louvar, a exaltar esse poderoso Deus, para que a manifestação do seu poder venha sobre você novamente. A grande questão da fé não é que o tamanho da dificuldade, do problema, da luta, dos gigantes que nos cercam, não é verdade? E parece que uns são de 3 a 4 metros. Nem a grandiosidade da promessa que Ele nos fez, não, mas sim o tamanho do Deus que nós temos, do seu poder, diante dos nossos olhos. O que eu e você precisamos entender, é que não importa como você o veja, Ele continuará sendo quem Ele é. Ele vai continuar sendo quem Ele é, não importa como você está vendo. Eu espero que você esteja vendo Ele de forma poderosa, mas por vezes eu sei que nós vemos um Deus que está distante, que não se importa, que está com cheio de coisa para resolver, que vai olhar para mim. Não importa como você esteja vendo, porque Ele vai continuar sendo o Deus poderoso, o eterno, o imutável, o único capaz de criar do nada todas as coisas, o Deus poderoso, o Senhor do céu e da terra, o Santo. Mas se você não for capaz de vê-lo como Ele é, com os seus olhos da fé, quem vai perder é você. Você está perdendo um grande aliado, aliás, o maior de todos. Se você não está adorando, se você não está bendizendo o nome do Senhor, é porque você ainda não viu a sua grandeza.
você vai perder, e muito. Você vai perder a boa notícia, porque o Evangelho é da salvação da sua vida e da sua casa, para toda a sua casa. Você vai perder a promessa, porque você acaba não tomando posse dela. Você só ouve o que Deus prometeu, mas você não pega ela para você. Você vai perder a perspectiva da verdadeira realidade. Você lembra aqui do anjo Zacarias? Zacarias estava perdendo o que realmente estava acontecendo ali. Que experiência incrível que ele estava tendo, mas ele estava perdendo. Talvez você vai perder a paz, e se o seu coração se endurecer, logo você vai começar a criar outros deuses para substituí-lo. Porque, aliás, você não confia tanto no poder de Deus. E aí você vai começar a confiar no seu dinheiro. Você vai começar a confiar na ciência, que já demonstrou que ela é limitada e falha, não é verdade? Você vai começar a acreditar no seu trabalho. Você vai colocar todas as suas forças no prazer, no poder, nas pessoas, em caminhos, espiritualidades que não vão te levar ao único caminho, que é o Senhor. Quantos nós já vemos pessoas que vão desacreditando em Deus e daqui a pouco estão procurando outras portas, caminhos que levam, parece ser bom, mas que no final é desgraça, é morte. Sabe, aquela pessoa que eu creio em Deus, mas deixa eu ver o horóscopo aqui, de hoje. Eu creio em Deus, mas deixa eu ir lá fazer uma fezinha, né? Comprar uma telecena. A gente vai criando algumas coisas, tipo assim, deixa eu dar uma mãozinha para Deus, né? Porque afinal Ele não é tão poderoso assim. Você entende isso, meus irmãos? Você entende isso? Às vezes a gente vai desacreditando nessas coisas, colocando a nossa esperança em outras coisas, mas coloque a sua esperança em Deus. Maria, ela podia adorar a Deus depois desse anúncio de que seria a mãe de Jesus, porque ela conhecia o tamanho do Deus que ela cria. Ela conhecia a natureza, o caráter de Deus. Você conhece a natureza, o caráter do Pai? Qual é o tamanho do seu Deus? Porque a palavra diz que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Você entende essa palavra? Amém, meu irmão? Também, por último, a fé que me impulsiona a receber a promessa, faz com que eu e você corra riscos. Corra riscos, motivado a fazer parte do plano de Deus. Veja aqui o que está acontecendo com Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, porque o Senhor está com você. É o que Deus está dizendo para você nessa noite. Eu não sei, mas eu sei que tem pessoas aqui que precisam escutar essa palavra e declarar em fé: o Senhor está comigo. Meu irmão, o Senhor está com você. Acalma seu coração, acalma, porque está abatida a minha alma, porque perturba dentro de mim. Acalma o seu coração. O Senhor, Deus do impossível, está com você. Aleluia! Pois nada é impossível para Deus, respondeu Maria. Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Irmão, depois de uma palavra dessa, o anjo saiu. A Bíblia diz, o anjo deixou, ela declarou, ela está com essa fé, ela conhece o Deus. O anjo falou: o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu sair. E o anjo a deixou.
porque é claro que Maria conhecia aqui os riscos do seu chamado. Imagina, ela sabia que o seu noivo, por uma notícia dessa, provavelmente não ia aceitar essa gravidez. Ela sabia que por mais que tentasse explicar esse milagre, a maioria das pessoas iriam duvidar dela, do seu caráter. Maria, ela sabia que sua família talvez ia rejeitá-la. Ela sabia de todas essas implicações aqui do seu chamado a ser mãe do Salvador do mundo. Mas sabe, mesmo que ela não pudesse ainda nem compreender todos esses detalhes da missão de Deus para a humanidade, ela ia continuar confiando. Ela sabia que Deus estava ali lhe chamando, lhe convocando para fazer parte do seu plano. Irmãos, isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo, porque assim é quando nós caminhamos pela fé. Nós caminhamos pela fé assim, nós sabemos de todas as implicações ao nosso redor, do chamado de Deus, quando Deus nos chama, para nós andarmos confiando exclusivamente, somente nele, não em outros deuses, nem em outras coisas. Sabe, a missão de sermos chamados para fazer parte do reino de Deus, ela é traçada por caminhos de fé, são passos de confiança total em Deus. Talvez seja por isso que nem todos querem andar pela fé, não é verdade? Vai correr risco, não é verdade? Vai correr risco. Eu posso imaginar Maria ali pensando, minha vida agora, né, ela estava tão organizada, eu tinha tão um futuro, futuramente eu ia casar-me com José, já estava ajeitando as coisas, né? Por que devo dar esse passo assim, né? Mas dar um passo, é assim quando muitas vezes eu vejo as pessoas tem um encontro com Jesus, entrega sua vida para Jesus, pede para Jesus, seja o meu Salvador, mas depois você pede, vamos dar mais um passo de fé, e professar isso publicamente, essa decisão que você fez, mas publicamente, e batizarmos, passar pelas águas, não é verdade? Aí a pessoa dá um passo para trás. A nossa vida, a nossa caminhada, somos impulsionados pela fé. Nós somos impulsionados pela fé. Os nossos passos têm que ser passos de fé. Você entende isso? A fé não foca nos riscos, mas no chamado de Deus para cada um de nós. A fé, ela não foca nos riscos, mas no chamado de Deus. Porque eu não conheço ninguém que realmente tenha vivido pela fé, que não tenha em algum momento da sua vida tido que optar entre correr riscos no seu chamado. Sim ou não? São passos de fé. E sabe o que nos motiva a andar pela fé? A sonhar com as promessas e esperá-las. É o que Deus está dizendo aqui. Alegre-se, agraciada. Alegre-se, agraciado. O Senhor está com você. É a palavra do Senhor para a sua vida hoje. Deus tem um plano. E Ele te convida a participar dele. Vamos correr risco? Deus tem um plano. E Ele convida você a fazer parte desses planos. Abra em Jeremias 29:11. Já estou finalizando, mas eu quero que você não somente abre, mas você anota essa palavra aí, meu irmão. Pega ela com fé e caminhe com ela durante esse ano. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você crê nessa palavra?
dela. E andar pela fé é se arriscar seguramente. Você entende isso? Andar pela fé é se arriscar seguramente, porque você tem o maior aliado ao seu lado, o seu parceiro. Seu parceiro é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nos projetos, na sua missão, no seu alvo, nas suas promessas. E hoje o Senhor quer que você pare de olhar os riscos e comece a olhar para o privilégio de seguir ao Senhor, de ser servo do Senhor, de confiar no Senhor, nessa jornada de esperança, amém? Amém? Por isso que Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você pode declarar isso, meu irmão, nessa noite com fé? Deus, eu sou o servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Viver pela fé é andar com os pés no chão e com os olhos no imponderável de Deus. Que a sua fé te impulsione a receber as promessas do Senhor para a sua vida. Você recebe essa palavra no seu coração? Fique de pé. Vamos, por favor, vamos encerrar. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ainda continue concentrando em Deus, nessa palavra que você recebeu nesta noite. Porque essa dinâmica de fé, ela nos leva a entender que são os atos de Deus, as manifestações da sua graça, é que fazem com que suas promessas vai tomando forma em nossa vida, na sua vida. Assim a nossa parte, a sua parte é crer e continuar confiando nele. O que Deus está dizendo para você nessa noite, continue crendo, porque você será visitado pelo Senhor, e o sobrenatural irá acontecer. Espere a intervenção de Deus. É por isso que a fé, ela é descrita em Hebreus 11:1, a fé é a certeza de que nós vamos receber as coisas que esperamos, e existem coisas que não podemos ver, mas viver pela fé, andar com os pés no chão e com os olhos no céu, no imponderável de Deus, no ilimitado, no sobrenatural. O convite dele é para que nós possamos continuar andando por fé, porque a fé vai te impulsionar para você receber a promessa